Fala pessoal! Hoje estamos aqui recebendo o nosso professor de Química, professor Marcos Padilha, professor do Instituto, professor fundador. Vocês estão vendo essas estatuetas aqui conosco? Ele fez parte desse início, tá? Desde o início, nós temos 6 anos, estamos completando agora em outubro 7 anos de existência. Satisfação estamos recebendo aqui nosso professor Marcos Padilha. Professor, muito obrigado Valeu, pela Felipe. Muito presença. obrigado pelo convite. Se apresente aí para o pessoal saber quem é o professor. Marcos, nessa câmera aqui, por favor. Fala, galera, beleza? Professor, estou no IPM, sou professor fundador, na verdade, já estou lá há 6 anos de IPM, né? E foi um convite feito pelo coronel e nesse período eu consegui ver várias. Só tenho a agradecer ao IPM, agradecer ao Felipe, né? Exatamente a gente já pegou todo o esquema de como aprovar esses alunos na SpaceX, certo? Então, eu vou mostrar para vocês, podem se preparar, se organizar e, se possível, chegar até a gente, procurar a gente para ser aprovado na SpaceX e fechar química, tá? Então, só agradecendo. Bola, professor. Vamos lá, a gente tem algumas perguntas aqui para poder a gente tá abordando, algumas perguntas aqui dos nossos alunos, certo? Professor, vamos iniciar aí com a primeira pergunta. Quais são os na SpaceX? Bem, Felipe, eu criei até um gráfico sobre isso, né? E mostrei até aos meus alunos na sala que os assuntos que são mais cobrados tem aqueles que são rotineiros, né? Tipo, chequiometria, pô, todo ano tem uma questão de chequiometria. Tabela periódica, você tem que saber tabela periódica, porque a tabela periódica ela complementa o conteúdo de ligações químicas, né? Termoquímica, pô, que às vezes a SpaceX ela mistura uma parte de orgânica com termoquímica, né? Falando sobre energia de ligação, é, entalpia de formação, tá? Temos eletroquímica. Olha, tem alguns anos que eles botaram duas questões de eletroquímica, uma de pilha e outra de eletrólise, tá? E tem alguns assuntos que eles ficam modificando, porque já que você é trabalhado 12 questões na SpaceX, entre 10 questões, eles repetem muito conteúdo, mas às vezes ele modifica de 2 para 3 questões, ele modifica o conteúdo, né? Um ano ele cai a radioatividade, outro ano não cai. Por exemplo, teve uma questão de em 10 anos que eu fiz, em 10 anos, nunca caiu uma questão falando sobre difusão e efusão, principalmente das fórmulas, e não caiu questão dessa. Aí eles modificam de 3 a 2 questões sobre o conteúdo. Ah, legal. A gente sabe da expertise do senhor, né? Os nossos alunos elogiam bastante o senhor nesse quesito, e esse trabalho que é feito, ele é muito importante por conta que a gente consegue analisar exatamente como é que estão vindo essas provas, né? As provas anteriores, mas também sabemos que a gente não pode esquecer, aí é uma dica para quem está estudando para qualquer concurso, que se está no edital, pessoal, pode cair na prova. Então, o professor ele pode encurtar o teu caminho, ele pode facilitar, mas se está no edital, é passível de cair na prova. Então, a gente tem que estudar tudo, né, pessoal? E, né, professor? E existe alguma forma, assim, algum jeito melhor? Existe alguma cereja? Uma forma para o aluno conseguir estudar química? Tem alguma receita fácil? Qual a melhor forma de aprender química, professor? Eh, ou seja, qualquer matéria que foi, principalmente matérias de exatas, que a gente percebe muito entre os professores de física, química e matemática, que os alunos, principalmente em matérias específicas como física e química, os alunos, às vezes, a maioria, vamos dizer assim, 90% eles vêm com conteúdo muito baixo, assim, com uma deficiência muito grande sobre esses conteúdos. E aí diz, tá difícil. Não é que tá difícil o conteúdo, é que às vezes sua base está fraca, né? Mas você precisa exatamente fazer o que para melhorar isso? É um trabalho contínuo, né? Vocês têm que fazer várias questões. Não é só olhar o conteúdo, só ler a teoria. A teoria fica fácil. O negócio é você responder questões, né? E fazer resumos. Isso aí é a melhor forma de se aprender química e ter uma continuidade, né?
vocês têm que tirar esse bloqueio de que a química é difícil, física é difícil. Não, tira esse bloqueio da mente, trabalha que você vai conseguir seu objetivo. Certo, o senhor falou de física e química, né? Mas uma dúvida, eu acho que é de muita gente, né? Inclusive não só na disciplina do senhor, mas para eu conseguir responder questões de química, eu preciso ser bom em matemática? Principalmente, isso é essencial, né? Porque não tem como. Se você vai querer, por exemplo, eu acho interessante quando eu vou fazer um cálculo de pH, né? Eu uso equilíbrio químico na parte do equilíbrio iônico e a gente tem que usar logaritmo. E logaritmo é um conteúdo essencial da matemática, né? Das funções logaritmo. E muitos alunos dizem, quando é logaritmo eu não quero. Não quero logaritmo, quando logaritmo é Já ruim, bota logo um bota bloqueio, aquele né? bloqueio desse bicho, não tem como fugir disso. Você tem que ser um bom, principalmente para passar nesse concurso da SpaceX. Você tem que ser muito bom nessa parte da matemática. Tanto na parte de funções, a parte de matemática básica, que muitos alunos pecam, chegam das escolas, assim. Porque as escolas, ela não preparam diretamente para esses concursos, né? A gente que exatamente consegue moldar o aluno para esse concurso. O nível nacional, o concurso está Isso. lá em cima, Não né? achem que a SpaceX vai ser um vestibular Enem, que é totalmente a forma de ser aplicada e das questões totalmente diferentes, né? Então eles precisam exatamente ser bom em matemática, porque isso também vai fazer, você sendo bom em matemática, você vai fazer um cálculo rápido em química. A química não é difícil. O difícil, na verdade, que eu digo para os alunos, é que eles são fracos em matemática. Então, se você tem a teoria e você é bom em Interessante. matemática, você vai fazer uma boa prova. Entendi. E essa questão assim da matemática, ele precisa ter aquela base do raciocínio lógico ou é mais, tipo, como o senhor falou, aprofundar mesmo ali, às vezes até o básico, né? Mas tem essa questão de raciocínio porque eu percebo muito que alguns concursos, né, inclusive quando eu estou em sala de aula, existe essa lógica matemática que é tipo assim, talvez você não saiba exatamente matemática, mas se você souber essa lógica já facilita para você. Tem. Tem? Tem. Principalmente no assunto que a gente fala de cinética química. Quando a gente fala sobre cinética química na SpaceX, e eu mostro as questões, que eu gosto de trabalhar na sala de aula, além de tudo, as questões que já foram. Não dá para colocar todas, mas a maioria que eu posso responder, eu respondo e mostro para os alunos. Que tem uma parte da gente calcular as expressões da lei da velocidade na cinética química. E se você for bom em matemática, no seu raciocínio lógico, eu mostro para os alunos, você mata ela rapidinho. Então, é essencial, não tem como fugir disso. E eu acho que o raciocínio lógico ele é para a vida, É, né? Para tudo que você vai fazer, você precisa ali entender. Inclusive, aí você começa a observar as tuas prioridades, o que é mais importante de resolver ali, né? Por exemplo, eu não tenho um carro, eu tô com um carro com problema, por exemplo, eu vou resolver o problema ou vou no posto de combustível botar gasolina? Então, tem que resolver primeiro o tive problema, né? problema, Então, exato. eu percebo que existe já essa dificuldade aí. Deixa eu ver com a produção, como é que estamos, hein, produção? Tudo certo? Tranquilo. Show de bola! E aí, o que que preciso acertar, assim? Quantas questões necessárias de química para ser considerado uma boa prova? O senhor falou que são 12 questões, né? As questões. Teve uma época que foi 20, né? Agora está muito tempo Sim, atrás. sim. Aí reduziram para 12. E vem constante isso aí. Bicho, os alunos que a gente viu sendo aprovados, né? A gente viu que ele tem que errar o mínimo possível. Que isso mas para acertei 10 desse ponto, fiz uma prova. Eu acho que você tem que errar no mínimo, duas, né? Para ser uma prova boa. Para ser uma prova excelente, tem que ser 12, Exato. né? Temos alunos que fecharam prova de química, né? E temos alunos que tinham dificuldade aqui em química que conseguiram exatamente fechar. Que eu digo, pô, fico muito feliz, né? Que a gente fica feliz exatamente por essa realização deles, né? E conseguir entrar na SpaceX por ter. E eles chegam até a agradecer, né? Que eu acho massa nisso. Disse, pô, professor, fechei química. Eu disse, pô, massa, velho. Parabéns. E quando eu vi, eu pensei que não quer dizer que a química aprovou eles, mas foi essencial para a aprovação deles, né? Sim, não é porque o senhor está aqui não, mas mesmo você não estando, a gente sempre fala que o senhor entrega a prova. O aluno ele precisa observar isso, ele precisa entender que o senhor entrega a prova e precisa confiar, tanto no IPM, nosso trabalho, quanto no trabalho do senhor, né? E eu mesmo em si já acompanhei esse processo assim dos alunos, eu percebo que os alunos vêm, caramba, eu estava zero, e aí eu vejo que realmente eles conseguem ali fechar. E quando a gente fala assim, acertar quantas questões, se eu falo ali duas, mas o ideal é acertar 12, eu digo para vocês que estão assistindo a gente em casa,
Eu não me recordo aquele aluno que foi aprovado, tá? Aquele aluno passou em concurso público hoje, que estudou com a gente, que não acertou todas em químicas. Esse cidadão aqui consegue entregar todas as questões, ele entrega a prova, tá? Se fosse outras matérias também, acho que entregaria também. E aí eu percebi que o senhor, quando estava falando essa questão de entrega, que deu aquela balançada de comentar o nome de alguém, o senhor quer comentar alguém que realmente o senhor viu ali da base, que hoje está aprovado, o senhor quer comentar de alguém? Cara, para comentar, tem duas pessoas específicas, né, que eu acho que foi São essencial. várias, Né? né? São Se a várias, gente mas fica aqui, a gente, não dá para né? falar de Não dá todas, para né? falar de todas, né? Mas Gabriel, pô, o Gabriel foi um cara que fiquei impressionado com a dedicação dele, né? Porque também isso é importante, né? Isso. A gente não consegue acompanhar o que o aluno faz em casa. A gente acompanha o que faz na sala, né? Então, eu sempre digo, pô, se esforce. E o Gabriel, ele tinha uma dificuldade de falar, bicho, eu tenho uma dificuldade em química terrível, que a E minha base foi reconhecer fraca. também é importante, né? Que ele disse, bicho, minha base na escola foi fraca, não sei o que e tal. E, cara, quando veio o resultado, fechei Ele química. fechou química, né? Disse, caralho, velho, pô, parabéns, bicho, fiquei muito feliz por você. E a outra pessoa é a Ana Valéria, né? Porque a Ana Valéria, a gente viu assim o processo dela, como foi, e ela chegou com bastante dificuldade. Eu achava interessante que quando estava dando aula de química, esse professor não tô entendendo, bicho, é difícil isso aí, isso é muito difícil, tá? E ela, com o esforço dela, ela foi lá e com ajuda, às vezes ela me perguntava questões no WhatsApp, e aí, essa aqui, como é que responde? Às vezes eu até demoro para responder, porque é aquela correria, né? Aí eu respondo, tal, ajudo, mas, bicho, chegou lá, fez uma boa pontuação em química e foi aprovado também na SpaceX, né? E tem também o Conde, né? O Conde também ele perguntava muito, fazia muita pergunta. O Lucas também, o Lucas perguntava, e aí, bicho, como é que foi essa questão aqui e tal? Então, são pessoas que só a gente que está no IPM, a gente vê esse processo e esse crescimento, né? É. Vamos dizer assim, é muito gratificante. É muito gratificante, é muito legal, Gratificante, né? professor. A gente vê ali que realmente a gente está somando, né, na vida daquelas pessoas que chegam lá, não só, vamos dizer assim, entre aspas, cego numa química, por exemplo, mas cego em tudo, em outras matérias, para onde quer direcionar. E a gente sempre, por exemplo, se eu falou o caso da Ana Valéria, né? Ana Valéria, um abraço para você. A Ana Valéria é uma das nossas alunas aprovadas. Ela está na AFA, na Academia da Força Aérea Brasileira, e vai estar se formando aí oficial de intendência da aeronáutica, se eu não me engano, o ano que vem, tá? É muito legal isso. Ela é de Coruripe, do interior aqui Isso. de Alagoas, né? E Isso. Ana Valéria foi um caso, por exemplo, que ela teve oportunidade de ir para a SpaceX e de ir para a AFA. E é onde a gente entra, onde a gente faz esse trabalho, né? Onde a gente conversa, a gente faz todo esse trabalho orientando o aluno a, poxa, vamos botar todas as cartas na mesa e mostrar para ele os caminhos e ele junto com a família. E claro, se permitir, quanto à nossa opinião, a gente ali ajuda para que ele consiga ser direcionado para o local correto. E a Ana, ela fez essa escolha, ela foi para a Academia da Força Aérea. Eu acho que nesse momento aí o coronel deve estar em casa assistindo, né? Coronel, um grande abraço. E ele ficou muito feliz, né? Porque quando ela foi para a AFA, que ele é oriundo da AFA, ele ficou muito feliz, foi muito bacana. Mas o senhor comentou também do Gabriel, né? Que hoje é cadete Alves Pinto, se forma agora em novembro lá na AMAN. A gente está indo, Gabriel, aguarda aí que a gente está chegando no final do ano aí no Rio de Janeiro para sua formatura, tá? E o Conde e o Lucas hoje estão, acho que eles estão no segundo ano da AMAN também, né? Provavelmente a gente vai encontrá-los lá. Faltou falar de um cara que vamos dizer assim, Isaac, né? O Isaac. Ó, A gente, sétimo lugar na SpaceX. sétimo colocado na SpaceX, pessoal. A gente tem. A gente costuma brincar que existe o IPM antes do Isaac e o IPM depois do Isaac. Porque o Isaac ele não foi o melhor aluno intelectual, não, mas ele foi o aluno mais esforçado que a gente teve até hoje. Não que os outros não sejam, né, professor? Mas ele foi de uma forma que a gente, sabe? Dia de domingo, eu ia lá no IPM, lá na Serraria, que a gente está aqui em outra unidade, eu ia lá buscar alguma coisa, ele estava lá estudando. Ia de bicicleta, podia estar fazendo sol ou chuva, ele ia com a garrafinha dele, ainda lembro, vermelha, gigante de água, ele botava lá e toda vez que você precisa de alguma coisa, ele não, bem educado ali, estudando e com perseverança,
com vontade, com afinco, e o cara foi 7º colocado no Brasil de 89 mil inscritos. Ele saiu de Maceió, Alagoas. Então, é estudar, é se dedicar, né? Além dos primeiros colocados que nós já tivemos, né? A gente já teve aí o primeiro colocado também da AFA, que é o Diogo hoje, que está na Escola Naval, e o irmão dele, né? Ele tem um irmão gêmeo que é o Diego, que hoje ele está na SpaceX, ambos estão se formando também agora junto no final do ano, e dentro em breve aí, quando a gente estiver já na profissão exercendo, a gente vai convidá-los para estar trazendo uma palavrinha com vocês, mas eles sempre retornam com a gratidão que eles têm para o nosso instituto, para poder conversar com nossos alunos, né? Mas é bem bacana esse trabalho, eu só tenho a agradecer o senhor, lembrando mais uma vez aqui, essas estatuetas aqui são prêmios que nós ganhamos como o melhor curso preparatório de Alagoas, ou seja, 4 anos consecutivos nós somos o melhor curso preparatório de Alagoas. Então não sou eu que estou dizendo, são as aprovações e o mercado, ele também enxerga isso. Então se você está assistindo agora, tá? Vou falar diretamente para você aqui nessa câmera. Se você está assistindo agora, preste atenção. Vem para o IPM, faça a sua matrícula. As turmas de 2025 vão começar. E não fique para trás, porque eu tenho certeza que você entrando com a gente, pegando todos os bizus de Química com o Marcos, com os outros professores, com a gente, você vai ser aprovado, não tenha dúvida disso. Agora, tem que pagar o preço, você está disposto? Vem, porque a gente tem um caminho. Dando continuidade aqui, professor, qual o assunto que nunca deixa de cair na prova? Cara, deixa de cair. São, acho que. Vamos botar aqui eletroquímica. Não tem como. Tem que ter uma questão da eletroquímica lá. Quando eu falo eletroquímica, eu estou falando de pilhas e eletrólise. Mas só que essa questão aí, esse conteúdo, ele precisa também ter base de outros conteúdos, que é exatamente número de oxidação, NOx, certo? Balanceamento de oxirredução de íons elétrons. Mas pode ter certeza, você que está se preparando para a SpaceX, pode ter certeza, vai estar lá uma questão de eletroquímica. E eu ainda vou dar outro conteúdo, outro assunto. Pega esse bizu, calma, segura, respira. Já deu o primeiro bizu, vai, manda. E o outro está lá, termoquímica. São 2 pontos que, bicho, são 2 questões que você não vai deixar em branco. Pode estudar com força esses 2 tópicos. Já tá lá, 2 questões para matar. Se não tiver 3, viu? Se não tiver 3, tá? Eu ainda acrescento 4 porque tem o balanceamento de oxirredução. Mas, bicho, é chave, é chave. Eu digo para meus alunos direto, bicho, não perca esse tópico aqui que é chave, né? É chave. Só que eles estão acrescentando muito hoje, né? Eu fazendo um gráfico agora dos últimos 10 anos, eles aumentou um pouco mais de orgânica, que antigamente não caía muito orgânica. Então, um outro também, que eu daqui a pouco vou dizer a prova, que é reações orgânicas, tá? Reações orgânicas, bicho, está adicionando cada vez mais. Ah, legal. Então vocês estão vendo aí nesse papo, né? Um pouquinho, o professor já está entregando a prova. Imagine se você vir estudar conosco no IPM, pegando ali desde o início até a prova, com nosso monstro da química, professor Marcos Padilha. Então, vem com a gente, que aqui é o local correto, que ele vai te entregar a prova. A gente já falou aqui, 12 questões, nossos alunos acertam todas as questões. Agora, tem que estudar, né, professor? Mas legal. E a questão do balanceamento? A gente tem uma pergunta aqui de um internauta, de um aluno nosso, que falou o seguinte: estudo balanceamento e tenho dificuldade para responder algumas questões da SpaceX. O que eu devo fazer, professor Marcos? A questão é a seguinte: quando você está fazendo ensino médio, dificilmente as escolas, porque existe 4 tipos de balanceamento. Tem um balanceamento que a gente chama, que é o método da tentativa, tem o algébrico, tem um balanceamento de oxirredução e um balanceamento em elétron. Só que a SpaceX, ela gosta de trabalhar mais balanceamento de oxirredução. E tem questão de balanceamento da SpaceX que nem por oxirredução assim, quer dizer, por oxirredução você vai demorar mais, que você pode fazer o balanceamento por íon elétron. Só que as escolas de ensino médio, a maioria, elas não comentam sobre esses tópicos de oxirredução
e um eletro, principalmente em eletro. Eletro é muito difícil uma escola falar sobre esse tópico, esse balanceamento. Tanto é quando os alunos chegam lá eu digo porque quando os alunos chegam no cursinho, e eu digo, vou falar aqui agora balanceamento em um eletro. O aluno diz, oxe, em eletro? Nunca vou falar disso aí. Eu disse, é um outro jeito de você responder, como também oxirredução. Então, eu acho que essa dificuldade dele é exatamente porque ele está só no método da tentativa. E tem balanceamento que não sai só para o método da tentativa. Que a gente acha que é um balanceamento simples. E não, é um balanceamento que você tem que ter um balanceamento de carga para que saia exatamente correto. É isso que a gente mata exatamente e que identifica e passa para os alunos na hora, lá no cursinho. Mas a opinião do senhor, esse tipo de assunto, ele requer mesmo a dificuldade ou é mais a prática? Mais prática. Assim, se você praticar, você vai ver que não é esse bicho de sete cabeças, né? Que ele é simples, é fácil. Então, até quando a gente faz os simulados, eu arrocho o balanceamento de oxirredução, para que eles pratiquem, porque se for de errar, é melhor errar dentro do cursinho do que errar na hora da prova, né? Então, a rocha balanceamento, professor, é isso aí. E o que a gente pode, assim, analisar os erros mais cometidos pelos alunos ao estudar química? O primeiro de tudo, a pergunta que eu faço para o senhor, o aluno, o senhor já falou que ele vem com base, mas tem aluno que chega viciado, para que você precisa ali estar moldando ele um pouco, porque é um pouco difícil quando a gente pega um aluno ali que é viciado, né? Quando ele está ali novinho, verde, é mais fácil. Mas quando ele está um pouco viciado, é um pouco difícil você conseguir colocar na cabeça dele aquilo que ele precisa para conseguir, né, ser aprovado. Mas quais são esses erros mais cometidos assim, para os alunos ao estudar química? Primeiro, eu acho interessante quando os alunos eles vêm de outra escola e chegam lá e começam a fazer perguntas como soubesse de tudo, né? Aquele achando que sabe, e eu mostro que precisa um pouquinho baixar um pouquinho a cabeça e entender o Ser que está humilde, né? ser humilde, tá? Falta um pouco de Botar humildade. os pés no chão. Exato. E aí quando ele começa a responder as questões, diz, pô, isso aqui tá difícil, pô, isso aqui, eu nunca vi isso aqui e tal. Ah, disse, bicho, o que falta é você baixar um pouquinho essa crista, né? E outro detalhe, estude mais os conceitos, porque você não venha dizer assim para mim, diz, mas eu acho, bicho, você não acha. Eu até vou aceitar seu comentário, mas eu digo assim, que eu já estou trabalhando 6 anos com essas provas da SpaceX. Eu já fiz um gráfico, eu já vi como é a prova da SpaceX. Você está aqui, vai fazer a primeira vez a prova, você quer me dar uma opinião sobre a prova? Eu vou ouvir, mas também vou criticar se estiver errado. Né? Então, bicho, eu digo para eles, ouça o que eu estou falando, faça o que eu estou dizendo. Eu digo para eles assim na sala de aula, eu digo, olha, esse conteúdo aqui eu vou falar para vocês por quê? Porque as PSEX ela fica variando de uma, duas, três questões, conteúdos diferentes. Mas tem conteúdo que se repete direto. Então, quando eu chegar lá, eu disse, pessoal, esse aqui é chave, estudem com força. Esse aqui é chave, estudem com força. Então, quando eu boto simulado, eu boto mais quebrando do que a SpaceX. Já porque eu digo, ó, eu quero puxar um pouco mais de vocês e eu puxo muito também conceitos para quando chegar na hora não travar. Que é melhor vocês errarem agora. Tá? Isso aqui é uma preparação. Então, ouça. Né? E só falta, às vezes, humildade em alguns alunos. É difícil mesmo, né? Essa questão do ego, da humildade, Isso. está muito com a pessoa, né? Inclusive, eu lembro na época, teve um aluno que o Caio, que foi aprovado na SpaceX e tal, ele chegou, acho que com nível até, né, considerável, né, de química, e ele era, porque eu vi ele muito humilde quanto a isso, né? O cara sabia, mas tipo, ficava ali, né? Dava ali um pitaco. E assim, você vê que eles, mesmo sabendo, mesmo tendo esse know-how, ele foi humilde o suficiente e passou bem pra caramba. Né? Passou na SpaceX bem pra caramba. E é bem legal isso daí, porque você observa ali que um rapaz que tem totais condições, mas mesmo assim ele sempre estava disposto a ouvir, né? Vovó, papai, minha mãe dizia, 2 ouvidos, uma boca, já basta aí que você já entendeu que você tem que ouvir mais e falar menos, né? Apesar que também a gente já teve até alguns alunos aprovados que nesse início aí
antes da aprovação no início do IPM, ele não tinha tanta essa humildade. Aí a gente fez, vem cá, menino, vamos conversar, entendeu? O professor, ele tá aqui para te orientar, entendeu? Então escuta, porque a gente geralmente, e no dia a dia da gente, em sala de aula, talvez a gente não comente, mas a gente trabalha muito mais fora da sala de aula, né? Muito mais. Muito mais. Então, assim, é o momento silencioso, é onde a gente está produzindo muito mais enquanto professor. E sala de aula ali é o, sei lá, 30, 40% do que a gente faz, né? Porque, inclusive, eu costumo dizer que o mais fácil para mim é estar em sala de aula. Não sei se o senhor tem esse sentimento aí, né? Claro, sala de aula é que o aluno quer estudar, né? Mas A gente vai até dormir tarde, né? Por causa disso. se dormir, né, professor? Se dormir, né? É, e esses erros, assim, tem algum erro gritante, algo assim que o aluno ele tem algum específico ou é exatamente essa linha que o senhor falou aí, questão de. Mas é um erro assim que eu digo para eles, que é exatamente esse conceito, porque quando você tem um conceito, tem algumas palavras que chegam na hora das questões, que às vezes ele não interpreta bem a palavra. E se ele tem um domínio legal do conceito de química ali, daquele conteúdo, ele vai facilitar muito na hora da resposta, porque ele vai interpretar e vai dizer o que é, né? Vou dar assim um exemplo. Eu chego lá, vamos supor, essa molécula aqui é um óxido ácido, né? Ao tocar na água vai produzir o quê e tal. Então, às vezes ele não entende que o óxido ácido seria uma substância, um gás que ao se misturar com água forma um ácido, né? Então, eles às vezes ele não consegue lembrar essas palavras, esse nomezinho é uma coisa besta, é uma coisa besta, mas é assim exatamente que eu digo para ele, que eles ignoram os que acham que é muito fácil. Ah, mas isso aqui é muito fácil, eu vou ignorar. Só que, bicho, se você ignorar aquela parte ali que é fácil, aí vai ficar complicado também, porque na hora você pode esquecer. Não é porque é difícil ou fácil, não. É porque você ignorou o conteúdo e na hora de responder, diz, eita, agora não vou lembrar. Não lembro da parte do que comentou esse assunto. Não lembro esse nome. Não lembro essa. Então é uma besteirazinha, besteira, um detalhe que ele ignorou e na hora uma questão que é fácil tornou difícil. É porque ele quer, o que eu entendo, né? Que estou falando que ele quer subir o nível para a questão Isso, dos esquece. cálculos, mas a questão do conceito que ele quer passar por cima, já quer ir, tipo assim, para a prática, ele não consegue adquirir, e lá na hora da prova vai ter o conceito para ele conseguir fazer a prática, é isso? Exato. Porque ele se preocupa tanto com os cálculos, esquece das outras partes de químicas que são teóricas. Ah, legal. E vejo já, né, que alguns alunos têm algumas dúvidas, tanto na sua disciplina como em outras disciplinas. Eu vou falar algo que eu acho que é de várias disciplinas, como, por exemplo, decorar fórmulas, matemática, física, química, enfim. A tal de decorar fórmulas, eu acho que é algo bem, bem difícil, né, para o aluno, porque ele tem que aprender o conceito, E não é só a né? matéria, né? Ele tem que saber a prática ali, que é estar produzindo os cálculos, etc. Mas também ele tem que decorar as formas, né? Eu confesso que eu na época de aluno não tinha tanta essa dificuldade enquanto a questão das formas. Eu não tinha tanto, mas a grande maioria a gente observa que ele tem essa dificuldade, a questão das formas. É difícil mesmo as formas de química? Tem alguns professores que fazem musiquinhas, né? Tem professores que dão alguns bizus. Tem uma forma mais simples de decorar as fórmulas? Tem alguma forma? O que é possível ser feito aí? E se a pergunta realmente é difícil? Para você, difícil eu digo que tem uma certa dificuldade, porque não é só química, não é? A prova não é só química, a prova é física, tem várias fórmulas, tem a parte da matemática. O que é que eu digo para vocês? É, flashcards. Eu falo flashcard, né? Flashcard você vai fazer a fórmula do lado, uma pergunta do outro, né? E aí você vai praticando. Ou então, mapas mentais, né? Os mapas mentais também ajudam, você resume o conteúdo todo em uma folha, com as suas fórmulas. E tem outro mistério que se chama responder questões com fórmulas. Ou seja, questões que que vai exigir exatamente cálculos, tá? Então, e outro detalhe que eu ainda digo para os alunos, bicho, façam o máximo que vocês puderem fazer para tentar fixar essa parte no conteúdo. Tem fórmula de concentração que você dá para matar por unidade o regra de 3. Aí beleza.
Mas tem algumas formas que você tem que lembrar mesmo na hora. Ou então faz um papelzinho, um post-it, cola na parede e todo dia lá tu passa, dá uma olhada, passa, dá uma olhada, passa, dá uma olhada. Vai ter uma hora que você não vai esquecer mais de tanto olhar, mas sim por repetição. Porque sua mente vai acabar focando, é o que a gente chama de a memória fotográfica, né? Sim, memória fotográfica, importante. Eu vejo muita gente que é, conseguir um bom aproveitamento em qualquer área com essa memória fotográfica. A gente tem muitos estudos quanto a isso, né? Tem vários artigos trabalhando sobre isso. É interessante. Agora, eu sempre volto naquela de praticar. Praticar, não tem como. Pratica, meu amigo, que o treino é treino, jogo é jogo. Então, cada vez mais que você pratica, quando você vai lá no seu jogo, que é a sua prova do seu concurso, você vai conseguir obter êxito, ou ao menos lembrar daquilo ali que está sendo dito, né? Para você não ficar com tipo, caramba, me deu um branco, caramba, e agora? Não, cara, pratica, que aí quando você chegar lá vai ser lindo e maravilhoso. É uma coisa que eu digo, Felipe, esses alunos, nós que fazem para a SpaceX, a idade máxima é até 21 anos. 21 anos. Então, dificilmente um desses alunos vão estar trabalhando. É, A maioria está no tempo livre. é. E eu digo assim para eles, bicho, o seu tempo, ele é sagrado. Aproveite o máximo que você tem do seu tempo para estudar. Se organiza. Só é uma questão de organização. Se você souber se organizar, bicho, você vai ter um tempo muito bom para estudar. Então não venha dizer para mim, mas eu tenho que fazer academia, mas eu tenho que fazer isso. Só uma questão de organização. Se organizar, você consegue fazer tudo. Exatamente. E você que é nosso aluno, pode procurar a gente na secretaria, tá? Que a gente tem um cronograma de estudos onde você senta com a nossa equipe, senta com o coronel, e ele vai fazer ali a sua linha do tempo para poder fazer exatamente essa organização que o professor Marcos está falando. Então, você vai contar a sua historinha, a hora que você acorda, suas atividades do dia a dia, e a gente vai tentar ali ajustar, claro, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você consegue fazer. Mas todos os alunos que chegam para conversar, e depois a gente vê, né, para voltar, para ver se aquilo ali está sendo aplicado, está dando certo, mas todos os alunos que vê, que vem até a gente para fazer o cronograma, professor, ele consegue realmente começar a melhorar essa organização, porque muitas das vezes eles não enxergam, né? Eles não enxergam. E aí ele sai, às vezes, pode ser digital, mas um papel mesmo, com aquela organização, ele chega um mês depois e uma evolução gigante, né? É bem bacana, a gente faz, tá? Tá incluso no pacote de vocês, tá? Venha fazer sua matrícula que você vai ter esse cronograma, esse planejamento de estudos individualizado, tá? Beleza? E aí, professor, mais uma dúvida aqui é o seguinte: quais são as maiores dúvidas entre os alunos em relação aos conteúdos de química? Qual é aquela. Tem assim algum assunto que é mais corriqueiro, mais alguns assuntos? O que o senhor tem para dizer para gente? É, o mais difícil, assim, que eles têm mais erros, os maiores erros, na verdade, era a parte de balanceamento. Eu vejo muito essa dificuldade no balanceamento. Quando eu coloco uma questão de balanceamento, é incrível, pô. É muito incrível. Você vê que a galera tem dificuldade, mas não é porque o balanceamento ele é de oxirredução, né? Por ser de oxirredução é que cria essa dificuldade, porque eles nunca trabalharam isso no ensino médio, certo? Aí essa dificuldade, aí não sabe. Porque, vamos lá, o balanceamento de oxirredução precisa que o aluno entenda o que são NOx, né? Então eles precisam estudar NOx. Aí também, lá eles não trabalham muito NOx. Aí eles, quando bota as questões, ele não consegue descobrir a carga de cada elemento para descobrir quem é que está perdendo elétron, quem é que está ganhando, quem é um agente oxidante, quem é um agente redutor, tá? Então, e quando eu coloco um balanceamento um nível um pouquinho mais alto, ou seja, mais difícil, aí é que não sai nada. Mas esse não estudarem no ensino médio, o senhor acha que é pertinente estudar ou não é necessário? Aí depende do foco de cada um, né? Porque, vamos lá, se você vai praticar, se o seu objetivo é concurso para a área militar, precisa estar sabendo. Mas o aluno hoje sai do ensino médio para o mercado. Independente de qual mercado ele vai, se é concurso público, se ele vai fazer uma faculdade, a sua opinião,
Sem jogado no mercado, sem saber qual área, é importante saber? Não. Entendi. Então, por isso que as escolas também não aplicam, né? Isso Porque é mais é específico, né? porque as escolas elas focam muito em Enem, né? É. E esquecem um pouco de outros, como é que se diz? Outras áreas. Aí, devido a esse desvio de foco, eles chegam lá com um pouco de uma base fraca. Mas isso é geral. A gente vê muitos alunos assim. Ah, São poucos entendi. que têm. Tem aqueles que conseguem estudar só, têm uma boa facilidade em aprender, aí consegue desenvolver bem, né? Mas não é um bicho de cabeça, você consegue desenvolver, mostrar a ele que não é difícil, né? E ele vai desenrolando. Mas você sente isso no primeiro impacto, no primeiro simulado que você vai gerar, você sente essa dificuldade. E outra coisa também, checometria. Não sei que bicho de cabeça é esse que a galera tem que usar checometria, mas depois eu mostro pra ele que checometria não tem nada de difícil. É muito fácil checometria. É. É só uma questão de interpretação da questão. E sopinha de letras, né? Vai que vai dar certo, vem com a gente. E aí a gente tem mais uma pergunta aqui, né? A nossa última pergunta do nossos alunos, que reações orgânicas é um conteúdo importante para a prova de química? Muito importante, porque, vamos dizer assim, daqui nos últimos 4 anos, vem crescendo muito as questões sobre reações orgânicas, reação de adição, substituição, eliminação, oxirredução na SpaceX. Eles estão acrescentando bastante, né? Antigamente a galera só estudava na parte de orgânica, só estudava as funções orgânicas, né? E só estudava a parte de introdução à química orgânica. E esqueci o resto. Tá, professor, pelas provas da SpaceX, a gente estuda até aqui, já está o suficiente. Porque não vai cair os outros conteúdos. É, e eu mostrei para eles que exatamente estão começando a adicionar mais questões de reações orgânicas, né? Então tá, e polímeros. Pouco assim, mas eles estão adicionando, ou seja, estão modificando um pouco mais a prova, né? Então, reações orgânicas, ela sim, é essencial que entenda. São 4 reações de estilos diferentes, que também não é difícil, mas precisa praticar bastante, através de atividades, exercícios, já que que é um assunto muito teórico. Mas ele é o mais importante? Ele hoje está se tornando importante, assim, agora o mais importante, não. Eu digo que ele é importante porque ele faz parte das questões, né? E o mais importante mesmo, o que você não vai deixar de cair lá, se chama estequiometria. Isso lá é já uma questão disso assim. Estequiometria você tem que saber de trás para frente. A parte de reagente em excesso, limitante, cálculo de pureza, rendimento de uma reação, tem que saber, né? Então, essa daí é que você não pode, se você vai fazer um concurso para SpaceX, você vai e sabe que você está fraco em estequiometria, não faça isso não. Se prepare, faça atividades e você vai ver que vai estar lá uma questão prontinha de estequiometria. E o aluno ingressando na nossa turma de 2025, ele é capaz de aprender todo o conteúdo de química, inclusive esse que o senhor está comentando, para passar no concurso? Sim, sim, eu vou exatamente mapear e vou mostrar para ele como é que ele deve fazer. Só o que é que eu digo para ele? Digo, siga o que eu falo. Eu já estou há 6 anos fazendo essas provas da SpaceX. Então, se você for para lá, eu vou mostrar como você deve fazer, mas vá na humildade e vá para ouvir o que eu falo. Porque às vezes você pode ser até bom em química, mas tudo é uma questão de estratégia. Se a sua estratégia for boa, a sua prova vai ser boa. Ah, legal, legal. Então é isso, pessoal. Não tem erro. Venha fazer a matrícula conosco, que o professor Marcos de Química estará aí para auxiliar e te entregar as 12 questões. Se tiver 100, ele vai te entregar as 100. Então a gente está indo aí para a reta final, professor. Primeiramente, aí eu gostaria realmente, mais uma vez, né, agradecer esse projeto aí que o senhor acreditou na gente, até porque quando a gente chegou aqui, que a gente começou com o IPM,
Ninguém sabia quem éramos nós, ninguém sabia quem era o IPM, quem é o Coronel, quem é o Felipe. Ainda tinha o Jarpa que trabalhava conosco lá, um abraço, Jarpa, querido Jarpa. E o senhor acreditou, e acredita até hoje, né? Está com a gente. É um trabalho que o senhor já percebeu, é um trabalho correto, um trabalho sério que nós realizamos, independente de todas as dificuldades que todo mundo tem, mas a gente está lá, a gente está trabalhando com afinco, e quando eu vejo, né, essas estatuetas aqui na minha frente, eu vejo os números que a gente já conseguiu, eu vejo que realmente valeu muito a pena ter mudado tudo que realmente, falando pessoalmente, o que eu precisei fazer para estar aqui, eu e o Coronel, né? Principalmente no meio de uma pandemia que, lembrando, estivemos no meio da pandemia, mas tivemos aprovados. Então, não foi uma pandemia que derrubou a gente e não vai derrubar, né? Eu só tenho realmente a agradecer por esse trabalho que o senhor vem fazendo, porque o senhor realmente soma com nossos alunos e eu tenho certeza que é vida longa, a gente vai estar velhinho aí de bengala, ainda trabalhando aí e proporcionando aos nossos alunos. Eu queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui, que está na frente do senhor, e deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, para os nossos alunos, aquelas considerações finais, né? Para realmente, para a gente encerrar com chave de ouro, por favor. Bem, pessoal, o que eu digo para vocês, primeiro eu quero agradecer ao Felipe e ao Coronel pelo convite, né? Porque desde que começou, há 6 anos atrás, começou o cursinho IPM, fazia muito tempo que não tinha aprovado na SpaceX aqui em Alagoas. Então, acho que não é só eu que tenho a agradecer, não. Acho que até Alagoas tem que agradecer, porque hoje a gente tem muitos alunos na SpaceX. Isso pode pesquisar, isso não é mentira, não, isso é verdade. Tem muitos alunos aprovados na SpaceX devido ao cursinho, ao preparatório e exatamente aos alunos que acreditaram na gente, tá? Verdade. Então, eu acho que vocês que estão assistindo aí, procurem a gente, tá? Que a gente vai mostrar qual é o melhor caminho para vocês estudarem para ser aprovado. E pode ter certeza, só confia no nosso trabalho, que vocês vão conseguir o objetivo de vocês, que é ser aprovado nas Forças Armadas. E eu só tenho a agradecer e muito obrigado, Felipe, pelo convite. Legal, eu que agradeço a oportunidade, eu fico até arrepiado quando você fala lá desde o início e tal, para confiar, para acreditar, porque até eu brincava assim no início. Acredite nesse doido aqui que você está vendo, porque esse doido está trabalhando muito para que você mude a sua vida. E a gente começou, né, há um tempo, já a falar que nós transformamos vidas e viemos para Alagoas para transformar a educação de Alagoas, por conta exatamente que a gente recebia esse feedback que não tinha mais, pô, a Escola Naval, 22 anos que não aprovava ninguém na Escola Naval, sabe? E a gente observou que a gente começou a mudar um pouco a cultura, onde o nosso horário que começamos geralmente ali da turma da tarde, de oficiais começa 1h30 da tarde, e muita gente falava, esse horário é um pouco complicado, o aluno sai da escola e tal, não sei o que a gente fez mais, a gente precisa ser desse jeito para a gente conseguir atingir o objetivo, e é desse jeito. E depois, quando a gente vê que o resultado veio, a gente fala, claro, sempre precisa melhorar, é constante. A gente vê, pô, tá aí, ó, tá vendo? Muito legal. Professor, mais uma vez, muito obrigado, Obrigado a você. viu, pela oportunidade. Vamos aí, a gente está em reta final, né? A prova aí já é no dia, acho que é 21 e 22 de setembro, agora da SpaceX. Estamos aí nessa reta final, bastante questões, bastante revisão, né? Simulados que estamos aplicando. E aí, para a turma de 2025, a gente vai estar aguardando esse público aí para estar direcionando eles novamente. Tá, pessoal? Então a gente está encerrando por hoje aqui com o nosso professor Marcos Padilha. Qual é o seu Instagram, professor? Professor MP, Marcos Padilha, né? Tá, tudo No junto? Instagram é MP, professor MP. Tudo junto em ponto Isso. nada, né? Professor MP Isso. Marcos Padilha, é isso? Só M não, professor MP só. Professor MP? É Ah, fácil de achar, porque pronto. Professor MP, tá? Sigam aí. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, tá? Ative aí o sininho, se inscreve no nosso canal para fortalecer o pessoal aqui com o nosso trabalho, tá? E o meu Instagram, @FelipeIPM, nosso site, institutomilitar.com.br, tá bom? E o nosso Instagram, @Instituto Militar. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês. Estamos hoje aí num sabadão encerrando, levando conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima. Fui!